sua vida quando você persevera. Quando você, ainda que esteja sozinho, ainda que esteja sem direção, mas se você estiver com uma palavra do Senhor, é suficiente para te sustentar. Tem promessas que chegam para a nossa vida, que o homem tenta impedir, que o inimigo tenta parar, mas Deus faz com que aquela promessa se cumpra. E aquelas pessoas que estavam ali para atrapalhar, muitas das vezes para encerrar aquela promessa, elas serão confrontadas com a mão do Senhor. Mas, irmãos, já está passado, que todo mundo já ouviu falar, Daniel na cova dos leões. Todos nós sabemos que ele foi o que foi armado contra ele. Por conta do quê? Por conta da fé dele. Observe que quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a buscar a Deus, te prepara. O inimigo vai levantar pessoas para tentar te prejudicar. O inimigo vai tentar usar de todas as ferramentas para te bloquear. Mas Daniel, a palavra de Deus diz, ainda que saia uma lei nesta cidade de Urupá, de Belém, do Brasil, do mundo, que venha de encontro com a tua fé, não obedece essa lei. Não te preocupa que Deus vai te guardar, ainda que tu tenhas que morrer por conta da tua fé, tu tens que permanecer fiel a Deus. Isso Daniel provou. Naquele momento era decretado que não podia se pedir nada, a não ser que fosse para aquele rei. E Daniel disse, eu vou continuar pedindo para o meu rei, o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele orava 3 vezes ao dia. Aí Deus está dizendo assim, o inimigo tem trabalhado para te não orar, nenhuma vez por dia, imagine 3. Ele tem tentado ocupar o teu tempo para te esquecer de Deus. Ele ocupa o dia todinho. Aí chega a gente, olha, tem testemunho aqui da igreja, irmãos hoje que estão ali já com cargo na igreja, pessoas que são missionários, presbíteros, até pastor, mas no momento que estavam começando a caminhar, bastou vir no primeiro culto. Quando foi no segundo, já não veio mais. O que foi que aconteceu, irmão? Chegou uma amiga minha, melhor amiga, chegou 7 horas da noite, pastor, na hora do culto. Aí começa a se levantar. Ah, mas será que ela não gosta de mim? Gosta. Pode até te amar. Mas a palavra de Deus diz que o próprio Pedro foi usado contra Jesus, a boca de Pedro, que andava com ele. Reconhece que Deus vai usar pessoas até de longe, mas o inimigo vai usar pessoas de perto, porque eles têm mais acesso na tua vida. Aquela pessoa que você abriu a sua vida para ela, aquela pessoa que você confia e ama, e muitas das vezes o inimigo vai usar aquela pessoa que conhece a tua intimidade. Como foi então para aqueles homens saberem que Daniel orava 3 vezes ao dia? Alguém tinha acesso à vida dele, mas ele não deixou de orar, e se levantou contra ele uma acusação. Aí vem outro processo na tua vida espiritual. Quando tu começa a fazer a vontade de Deus, vão se levantar os acusadores. Testemunho, eu vou te falar da minha vida. Quando eu comecei a pregar aqui, inventaram tanta da calúnia de mim. Inventaram que eu já conhecia a pastora lá no altar, ela nem falava comigo na igreja. Ela conta achando graça que ela não suportava ouvir a minha pregação, que era enjoada. E hoje ela ouve 24 horas, mais enjoada fica. Porque Jesus pregou, foi 3 anos, era dia, noite, de tarde, madrugada, até de noite. O fariseu foi ouvir na beira do poço. Mas eu não liguei para as calúnias, para as falsas acusações, vindo inclusive daqueles que se diziam homem de Deus. Calúnia passou, e eu continuei na caminhada. Mas almas foram, como disse o presbítero, pessoas curadas de câncer, pessoas que no dia seguinte estavam libertas. Não foi poder do pastor, foi poder de Deus. Mas se eu tivesse parado para discutir com aquele que falou mal de mim, se eu tivesse ido na porta dele para tirar satisfação, eu ia fazer a obra de Deus? Não ia. Eu ia estar desviando o meu propósito, Daniel.
não se aborreceu com os seus acusadores, porque ele confiava no Deus que ele orava. Ele sabia que no momento certo do perigo, se ele tivesse que morrer, ele ia morrer, mas com fé, como morreu Estevão. A Bíblia diz que ele dava glória quando estava sendo apedrejado. Na hora de morrer, os profetas também foram sacrificados. Os apóstolos também foram. Outros foram esfolados vivos. Outros foram pregados na cruz de cabeça para baixo. Todo tipo de maldade, mas a glória de Deus estava na vida dele. Assim tu tens que ser na tua vida espiritual. Se você sair da igreja hoje, amanhã alguém dá uma opinião, para onde tu estava, o que tu estava fazendo? Não. A Bíblia diz que não entregue aos cães o que é sagrado, porque tem gente que só vai de encontro às coisas de Deus. Tem gente que vai se levantar, porque às vezes tu passou com a tua Bíblia, mas quando tu chegou na tua casa, tu está lendo a Bíblia. Quando não tu postou alguma coisa de Deus, não, ele quer que tu poste fofoca da vida do outro. Não é assim? Como disse bem o presbítero, ninguém conhecia, eu não conhecia, mas a pessoa ficou famosa rápido. Hoje em dia tu quer ficar famoso, morre. Eu não quero morrer ainda. Tu presta, tu era inocente. Não estou falando a respeito dela, mas todo mundo chora pela tua. Não chora não. Quer saber como foi que tu morreu, quer saber da tua vida. E às vezes tu recebe aquela pessoa até no teu quarto. Eu tenho um testemunho de vida aqui muito forte. O inimigo usava a pastora Rita, que a gente de Altamira, entrou aqui no quarto para saber como era a vida dela. Deus revelou um socorro de uma mulher que estava até fora da igreja, nem evangélica não era, mas ela disse: tem uma amiga, uma pessoa que diz que é tua amiga e não é. Ela está doida para tomar o teu lugar. Quando essa mulher falou isso, no outro dia, nunca mais aquela mulher entrou aqui. E quando ela me viu ali na frente da prefeitura, ela disse: ele está vigilante. O diabo falou na boca dela: ele está vigilante. Eu dizia para a pastora: eu faço dessa pessoa, e Deus já me mostrou quem é. Então, é maldade? Muitas das vezes é o inimigo usando aquela pessoa para tentar parar, pastor. Bora para o tapereiro. Bora se bronzear. Essa tua roupa está linda. Por que tu não veste um short, pastor? Tudo isso. Quer dar uma nova identidade, mas Daniel não. Daniel era servo e vigilante. Podia chegar o próprio rei tentar dobrar ele não conseguiria, porque ele era obediente e acreditava nele e agia. Assim nós temos que ser. Somente sendo assim que você vai passar pelo deserto. Somente sendo fiel que você vai receber as honrarias que Deus tem para te dar. No final do ano eu vou chegar ao mais um grau eclesiástico. Mas não fui eu que pedi, nem sabia o que era. Mas Deus está dando. Por que Ele está dando? Porque eu estou fazendo o possível para cumprir o meu chamado. Madrugadas acordado. E outro dia eu estava ali dormindo nesse sofá com a costa toda torta. Aí um pastor foi usado de fora e diz assim: tu pensas que a noite que tu está passando de sono é em vão? Começou a falar comigo. Então, quando você pensa que tu está quebrado, Deus vem e te revigora. Quando você pensa que tu está sem direção, Deus vem e te dá direção. Mas isso é necessário tu passar pelas provas. A primeira prova de Deus é a fidelidade. Se Deus te abençoou, não esquece a igreja não. Então tu não está sendo fiel. Porque às vezes só vem procurar Deus quando está aperreado, quando a barriga dói, quando eu estou doente, quando eu estou precisando. Está certo. Ele dá a bênção porque Ele ama, porque Ele é misericordioso, mas Ele não quer ficar só nessa troca. Vem, meu filho, tu está com fome, toma. Quem é a mãe, irmão, que quer que o filho procure ela só na hora da comida? A mãe quer um abraço, a mãe quer uma palavra, a mãe quer um beijo do filho, a mãe quer uma declaração: mãe, eu te amo. Tem filho que vai morrer e não vai falar isso para a mãe. Tem que pregar a verdade, porque Deus me chamou para o microfone, senão ele me deixava lá na difusora, me deixava lá em Santana, até em Belém, quando eu conheci o Toninho, naquela rádio Toninho Santana 99, por lá eu era meu sonho entrar lá. E se eu quiser amanhã eu entro. Eu peço para Deus, Ele me põe, mas Deus diz assim: eu já te tirei de lá, agora eu te coloquei para pregar a minha palavra.
sejas o Daniel. Vão se levantar caluniadores, vão tentar te parar de toda forma, mas não para, continua orando para mim, fazendo a minha vontade. Eu vou te usar lá dentro do palácio. E chegado então Daniel, a palavra de Deus diz que o rei passou uma noite inteira sem dormir. Eu quero te dizer nesta noite que aquele que desejou o teu mal, vai chegar um momento que ele vai passar uma noite com dor na consciência. Quando alguém comete uma injustiça com alguém de Deus, não te preocupa, que Deus vai tocar no coração daquela pessoa. Deus vai fazer muitas das vezes aquela pessoa se arrepender do que falou para ti. Vai se arrepender de ter te prometido algo. Vai se arrepender de ter desejado e orado até pela tua morte. Então o que você aprende? Seja como Daniel. Não tira a satisfação. Não procura saber da fofoca. Não procura saber de se vingar de nada. Porque a vingança pertence ao Senhor. Daniel só orou. E no momento certo, o rei Dário não tinha nada, mas ele tinha que cumprir a palavra dele. Rei Dário. Aí ele mandou que fosse amarrado e lançado na cova dos leões. Ele desce na cova dos leões. Mas Daniel desce de que forma? Gritando, desesperado? Não, ele desce orando. Porque aquele que tem fé, no momento mais difícil, ele não abandona a fé. Ele continua a orar, ele continua a buscar, ele continua a perseverar na dificuldade. Quem não passou dificuldade? Eu passei todo tipo de dificuldade e passo, mas eu não deixo de confiar. Eu não deixo de orar. Eu não deixo de acreditar na promessa que nosso Pai fez. Assim foi Daniel, e assim nós temos que ser como exemplo dele. Este Daniel que pega, desce a cova do leão, passa a madrugada, e aquele homem que lançou ele na cova, muitas das vezes, tem que te falar, não julga ainda o irmão que se levantou contra ti ainda. Não julga o irmão que pode ter feito mal para ti, falado mal. Por quê? Porque lá na frente ele vai ter um novo encontro contigo, aquela pessoa. E normalmente, quando você continua a seguir a vontade de Deus, essa pessoa vai chegar um dia, se ela tiver o coração quebrantado, ela vai te pedir perdão. Ela vai se reconciliar com Deus primeiro. E o Espírito Santo de Deus vai incomodar aquela pessoa. Aí ele vai olhar para ti, poxa, era para ela ter raiva de mim, pois ela está orando por mim. Era para o Daniel me odiar, mas Daniel não pediu para ninguém jogar ninguém na cova. Daniel continuou, foi livrado, e a palavra de Deus diz que no momento ele dá glória, ele dá honra àquele rei, e ele sai sem um arranhão daquela cova. Aí alguém diz assim: quantas pessoas já esperaram notícia nossa, amém? Quantas pessoas torceram para a nossa derrota? Quem foi que torceu pela derrota de Daniel, irmão? Aquele que queria sentar no lugar dele, o invejoso. Muitas das pessoas estão próximas de nós e têm esse mesmo espírito de inveja. A palavra de Deus diz que Jesus foi morto por inveja, porque ninguém fazia cura que nem ele, que ninguém pregava como ele, e ninguém tinha autoridade como ele. E tem pessoas que nunca vão chegar onde tu chegou, porque foi Deus que te colocou, só se Deus quiser. Então você deve seguir a Deus, não olhar para o mal que te fazem, e sim continuar buscando a proteção de Deus, que na hora da prova, que você for lançado injustamente na calúnia, como foi com Daniel, e na hora que você estiver no maior perigo de dificuldade, a palavra de Deus diz que Deus vai enviar providência e livramento para ti. Daniel confiava nessa palavra. Daniel disse assim: quando eu sair daqui, eu vou matar todo mundo. Ele falou isso? Não. Porque ele não permitiu que a maldade entrasse no coração dele. Aí está o segredo. Porque não
adianta tu orar se a maldade está dentro do teu coração. Adiantava Daniel dobrar o joelho lá, meu Deus, me salva, que daqui quando eu sair, mas dentro do coração dele, a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Se ele estivesse orando, dizendo que quando eu sair daqui eu vou me vingar, eu tenho certeza que Deus não ia se livrar. Mas se ele orou sem pensar no que iria acontecer com aqueles homens, somente adorando a Deus, pedindo, é claro, para Deus livrar, Deus livrou. E aquele que lançou ele lá naquela cova, a palavra de Deus está dizendo que ele reconheceu Deus na vida de Daniel. E como ele reconhece Deus na vida de Daniel, ele vai começar a falar bem deste Deus. Olha só como Deus mudou a vida do rei. Porque muitas das provas que tu passa, muitas dos problemas que tu enfrenta, tem pessoas que têm esse conhecimento. E quando tu sair vitorioso nesta luta, sei de onde ela veio. Eu sei o que ela passou. Eu sei que ela enfrentou. E agora ela está bem. Ela foi livrada do inimigo. Então foi assim que aconteceu com Daniel. Ele foi livrado da morte. E o rei reconheceu que Deus tinha feito aquilo, que era impossível tu te livrar daqueles leões. Era impossível tu te livrar da morte. Era impossível tu ter aquele livramento, mas Deus disse: eu sou o Deus que livra. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que respondo a tua oração. Mas aí tem que ter fé. Mas aí tem que ter entrega. Aí tem que ter obediência. E chegou o momento em que o rei dobrou a cabeça. Aí eu vou te dizer, quem foi que jogou Daniel lá depois daquele jogo? Foi o rei. E muitas das vezes aquele rei estava o quê? Arrependido de ter feito. Muitas das vezes as pessoas ficaram com raiva de ti porque alguém foi contar uma calúnia. Já aconteceu comigo. Pessoas deixaram de falar comigo, eu achei estranho. Passava na rua, eu olhava lá para o outro lado, depois eu fui descobrir que era alguém que tinha contado uma mentira. E a mentira foi descoberta. E aquela pessoa voltou a falar comigo, entrou aqui em casa, veio no culto. Então tudo isso nós aprendemos que o inimigo trabalha dessa forma, para afastar você do servo de Deus. Qual era o papel desses homens? Afastar Daniel do rei. Porque Daniel ia converter o rei. Daniel ia pregar para o rei. Daniel ia fazer o rei aprender a orar. Daniel ia ser instrumento para o rei conhecer Deus. E aí por isso que o inimigo afasta as pessoas de Deus de perto de ti. E põe teste. Vão ocupar teu tempo. Quando tu não salta de manhã, ou tu pega à tarde, ou tu pega de noite, ou tu pega de madrugada. Quando tu vê, tu nem te lembra mais de Daniel que estava lá do teu lado. Tu vai saber na hora da prova. E tu vai procurar aqueles 10 que eram do inimigo, não vai estar nenhum para te dar uma palavra, não vai estar nenhum para orar junto contigo, não vai estar nenhum para dar um conselho, não vai ter nenhum de irmão, estou orando contigo. Então, com esta palavra, nós aprendemos que existiu um plano na vida do servo para salvar o rei, para mudar a cabeça do rei, para mudar todo o reino. Veja só que ele deu um decreto e determinou que aquele rei de Daniel, o Deus de Daniel, é quem era o Todo-Poderoso. Assim nós temos que ser. Gerar testemunho para que mais pessoas venham conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus do livramento. Este é o Deus que nós servimos e queremos servir para todo sempre. Amém? Fique com essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus.